Bom, então assim, quando nós verificamos essas lesões elevadas, né, então até meio centímetro, 5 milímetros, né, conversamos um pouco já, e acima disso, acima de 5 milímetros ou meio centímetro, a gente já chama de nódulo. Tá? Então esses nódulos já são lesões um pouco maiores, mais fáceis de serem visualizadas, são sinais bem importantes. Eles envolvem tecido epitelial e conjuntivo, ou um ou outro, ou os dois, tá? Até porque tem um volume um pouco maior. E a gente classifica esses nódulos, pessoal, da seguinte maneira. Esses nódulos a gente classifica normalmente quanto a base. Então, está aqui o tecido epitelial. Tá? Então, quando esse nódulo ele vem e forma uma cúpula aqui e se continua, e ele tem toda essa parte aqui, né, unida ao seu leito nutricional, a gente chama ele de céssio, um nódulo céssio. Quando ele vem aqui no tecido, aí ele forma um pescocinho, e aí está aqui o nódulo, aí ele volta esse pescocinho e vem para cá, ou seja, ele tem uma pequena raizinha de ligação, um pequeno pedículo de ligação com o tecido de origem, aí a gente chama ele de pediculado, tá? Então a gente costuma classificar eles assim. Ainda nesse ponto de lesões elevadas, nós temos umas lesões que são um pouquinho diferentes, né, que a gente precisa ser levado em consideração. Então são lesões que têm uma elevação, lógico, né, são lesões elevadas, mas ao invés de ser massa de tecido epitelial ou conjuntivo em seu interior, ele tem líquido. Né, tem líquido. A gente chama elas de vesículas, né, quando são pequenas, né, abaixo de meio centímetro, e bolhas quando são maiores, né? Similares aí a essas vesículas traumáticas que nós temos muito comuns quando compramos sapato novo, por exemplo, um calo. Você tem ali uma elevação do epitélio e um acúmulo, né, de líquido dentro. Então toda vez que eu tenho elevação da região epitelial ou conjuntiva e um acúmulo de líquido nessa região, a gente chama de bolha. Normalmente ela é circunscrita, né, a vesícula ela é mais circunscrita, pequena, e aí tem um líquido claro dentro. Normalmente é isso. Tá? E a bolha ela já costuma ser um pouco maior, né? A bolha realmente ela é maior. Então uma coleção fluida muito maior dentro. Né? Então o diâmetro é maior. Então, normalmente nós temos nessas lesões um limite ali de meio centímetro ou 5 milímetros. Né? Acima disso tem um nome, abaixo disso tem outro. Mas de maneira geral elas funcionam, né, da mesma maneira. Tá? Ainda falando de lesões elevadas, né? Então nós falamos de elevadas, massas, falamos da bolha, e aí nós temos uma bolha diferente, que é muito comum essa como odontologia, essa dentista tem que saber, não tem jeito, que são as nossas pústulas. As nossas pústulas são lesões também vesiculares, lesões em que nós temos uma cúpula, mas que o conteúdo, ao invés de ser um líquido, é conteúdo purulento. É muito comum em infecções endodônticas, muito comum em abscessos periodontais, abscessos endodônticos, em infecções odontogênicas, a gente costuma ter esse tipo de lesão. Então a gente chama isso de pústula. E aí acontece algo interessante. A pústula, quando ela excede o limite de tensão tecidual, ela estoura, né? Ela rompe o epitélio conjuntivo e expõe esse conteúdo purulento ao meio externo. Quando ela estoura, ela deixa de ser uma lesão elevada e se transforma numa lesão deprimida, porque fica uma úlcera, né? Aquele tecido, né, rompido. E aí a gente chama esse tecido rompido de fístula. E aí é algo interessante. Normalmente lesões crônicas, nós temos o tecido, né? Ele vai acumulando pus, acumulando conteúdo purulento, aí chega uma hora que ele excede o limite e ele rompe. Esse se transforma numa fístula e aí começa a extravasar, né, o líquido purulento. Cicatriza, se a gente não agir na causa, num elemento dental, numa endo, por exemplo, ou na raspagem periodontal da região em que nós temos aí, né, o acúmulo de secreção, se nós não agirmos na causa, ele vai cicatrizar e vai acumular, vai chegar uma hora, novamente rompe o epitélio, né, entre aspas, né, estoura, fístula de novo. E fica nessa, pústula, fístula, até que se resolva o problema ou que se perca, né, de vez esse elemento por algum outro tipo de lesão associada. Tá? Então, normalmente é o que acontece. Né? A cárie avança, a doença periodontal avança, perde-se osso, perde-se estrutura, e aí não há mais o que se fazer pelo elemento. Então, são lesões muito comuns, eu acho que bastante interesse clínico para o dentista. Tá?
Ainda no tocante às lesões elevadas, pessoal, nós temos outras lesões, são as lesões maiores. São lesões maiores de 1 centímetro, tá? Não maior de 1 centímetro. Então, até de meio a 1, nós temos ali as consequências abaixo de meio, acima de meio e acima de 1 centímetro. Acima de 1 centímetro a gente já considera, a gente já chama de tumor. Tá? Então, ela é denominada tumor. Então, são massas sólidas, né? Tecido mesmo denso dentro, tá? E normalmente eles se estendem tanto em comprimento quanto em profundidade, né? E isso é o que preocupa, porque pega realmente aí uma variedade de tecidos maiores, né? E a origem também é variada, pessoal. Pode ser odontogênico, pode ser traumático, pode ser neoplásico, pode ter envolvimento ósseo, muscular, só conjuntivo, pode ter todos envolvimentos de todos os tipos teciduais, né? Um tumor misto, pode ser benigno, pode ser maligno. Aí nós temos todas aquelas classificações que vocês já viram, né, em patologia, né? Mas de maneira geral, passou de 1 centímetro, massa sólida, que também, né, você percebe que ela tem uma evolução em profundidade, a gente já considera tumor. Tá, tumor. Então, realmente merecem também uma atenção especial dentro do ponto de vista estomatológico, para que cheguemos a um diagnóstico correto, lembrando que esse é sempre o nosso objetivo. Bom, pessoal, então, continuando. Eu acho que lesões planas, lesões elevadas, a gente, né, conseguiu aí passar alguma coisa já. Vamos falar agora de lesões que ficaram faltando, que são as deprimidas, né? As lesões deprimidas são aquelas em que nós temos uma perda tecidual, né? Pode ser uma perda tecidual pequena, pode ser uma perda tecidual mais importante, mas de maneira geral nós temos reduções teciduais. Aí, normalmente, nós podemos vir a ter algum tipo de cicatriz, né? Porque quando nós perdemos tecido, né, se houver regeneração completa, beleza. Se não, vai ter um reparo, que a gente normalmente está envolvido diretamente com algum processo cicatricial. Então agora nós vamos falar de lesões, né, que elas são deprimidas, né? Então, as nossas erosões, úlceras, fissuras e etc. Tá? Então, assim, pessoal, essas lesões deprimidas, né, essas lesões em que há perdas teciduais, elas variam muito. Elas podem, normalmente elas são decorrentes de algum processo patológico que gera uma alteração tecidual, né, na mucosa, e isso faz com que esse tecido se torne um pouco mais frágil, né, e, portanto, não resistente o suficiente aos nossos desafios funcionais, mastigação, bactérias, né, os desafios do dia a dia, micro-organismos, né, trauma mastigatório, etc. Então, os nossos tecidos, por algum tipo de processo patológico, ele se torna mais frágil, e isso gera lesões, né? Lesões deprimidas, eles rompem com facilidade, eles expõem o conjuntivo, expõem, né, os tecidos que deveriam estar guardadinhos ali, né, protegidos pelo epitélio. Tá? Então, normalmente quando essa lesão ela é muito fina, retilínea, bem linear, a gente chama isso de sulco. É um sulco, ele vem, fica retilíneo, é um sulco. Tá? Quando essas lesões são pequenas, às vezes envolvem, né, eu já falei para vocês, envolvem apenas aquela parte superficial do tecido, a gente chama de sulco. Quando eu perco toda a camada epitelial, em toda a sua espessura, ou seja, todo o meu epitélio, camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada córnea, já foi embora, já ficou conjuntivo exposto ao meio bucal, né, aí eu já tenho uma úlcera. Tá? Então eu já tenho uma úlcera. Então eu perdi meu epitélio em toda a sua espessura, perdi todas as camadas do meu epitélio, expus o conjuntivo. Já é uma úlcera. Normalmente úlceras são doloridas, úlceras incomodam, úlceras atrapalham a nossa função mastigatória. Então as úlceras realmente são bem chatinhas, né? Vide uma afta, por exemplo. A afta é uma lesão ulcerada, comum, né? Uma imunidade baixa, é um tipo de processo patológico. Nossa mucosa fragiliza, expõe, rompe, logo é colonizada por bactérias. Ela incomoda pelo trauma mecânico da mastigação, pelo trauma físico, né? E é uma zona de acúmulo bacteriano, como a gente viu isso na pele. Né? Então, são lesões comuns, tá? Aí assim, pessoal, quando nós temos uma úlcera que ela é estreita, né, no seu comprometimento epitelial, mas é profunda. Ela é mais profunda do que comprometido o epitélio, né? É uma úlcera, tá aqui o epitélio, ela é fina e funda, aí a gente chama de fissura. É uma fissura. É mais para a gente poder diferenciar esses tipos, né? Então nós temos fissuras também. São úlceras finas e profundas, tá?
E aí, lembrando, pessoal, só para deixar claro, né, nós temos lesões elevadas, deprimidas, lesões planas, e aí tem as lesões vesículo-bolhosas que a gente falou um pouco agora, mas não custa nada a gente relembrar. A lesão vesículo-bolhosa é uma lesão que você tem uma vesícula com líquido em seu interior, né? Normalmente ela é subepitelial, esse líquido fica subepitelial, né? E essas lesões vesículo-bolhosas, elas têm como características evoluírem e eclodirem. E aí fica uma úlcerazinha, né? Como a fístula e a pústula. Só que a fístula e pústula tem como característica a questão purulenta, infecciosa, muito comum nos nossos elementos dentários comprometidos, né? Essas vesículo-bolhosas, normalmente a gente tem como exemplo principal a herpes, né? A herpes bucal, a herpes labial, que aparecem aquelas feridinhas, vesículazinhas, e logo após fica aquela ferida, né, ampla, elas eclodem e aí ficam aquela lesão ulcerada aqui em região de epitélio, né, e expondo um pouco do tecido mais interno. Então são o exemplo mais típico de lesões vesículo-bolhosas. Mas nós temos mais, eu vou fazer uma foto aqui para vocês verificarem. Ó, verifiquem aí, né? Doenças viróticas geram lesões vesículo-bolhosas, condições a defeitos imunológicos também muito comum, problemas hereditários, né? Algumas lesões reacionais, né? Não infecciosas, né? São reações a algum tipo de trauma, algum tipo de processo alérgico, algum tipo de hiperplasia, né? Algum tipo de excesso de sais, né? Ou excesso de muco e etc. Tá? Então temos aí uma série de lesões vesículo-bolhosas. Tá bom? E aí, pessoal, eu acho que também, assim, para a gente fechar essa parte de sinais que nos auxiliam aí, né, nessa parte de lesões fundamentais, que nos auxiliam nos nossos diagnósticos, na nossa avaliação estomatológica, nós temos também aí uma lesão que a gente deixa meio que em separado, que são as crostas, né? Então, por exemplo, quando são lesões assim de cor amarelado, claro, às vezes esverdeado, às vezes vermelho escuro, dependendo do local onde ela esteja, que se formam em áreas assim, que houveram alguma perda tecidual ou que simplesmente elas estão se acumulando, né? Simplesmente se acumulam. A gente chama de crostas, né? Uma crosta, né, tecidual que aumentou ali aquela região. Normalmente ela pode ser resultante de dessecamento, né, ou serosidade, a gente chama ela de melicérica. Pode ser uma crosta purulenta, normalmente onde tem, né, lesões supurativas, infecciosas, você tem uma formação de uma crosta purulenta, né, e pode ser vermelha, quando a gente fala que é vermelha, ela é hemorrágica, né, e algumas que são crostas de misturas de restos epiteliais, né, e essas vocês têm que saber, que a gente falou bastante delas, né. Por exemplo, uma lesão do tipo crosta de restos epiteliais, bactérias, restos epiteliais, mucina, sais da saliva, né? Temos aí os tártaros, né? O vulgo tártaro, né? Que a gente mais conhecido como cálculo, né? Então nós temos aí acúmulos bacterianos que formam aí algumas crostas, tá? Então, pessoal, ó, só para a gente tentar resumir, né? Então nós temos lesões de manchamento, vocês estão vendo em amarelo epitélio e em vermelho conjuntivo, tá? E aí, manchinhas, placas, tumores, nódulos, vesículas, pústulas, erosões, úlceras, fissuras, úlceras vegetativas. Quanto à superfície, elas podem ser lisas, verrucosas, irregulares, né? Tá? E aí nós temos aí, quanto à inserção, ela pode ser séssil ou pediculada, tá? Então é só para facilitar, tá bom? O que eu quero de vocês, né? Então assim, o que eu quero de vocês, pessoal? Eu vou querer que vocês façam de próprio punho, com a mãozinha de vocês, uma folha de caderno.